É ótimo, porque não vai ficar falha técnica. Pronto, turma. Vamos agora dar início oficialmente à De nossa novo. palestra. Boa noite, gente. Bem-vindas, bem-vindos. Essa é a Luciana Souza, que vai trazer uma palestra maravilhosa para a gente. Lúcia, presente. E vamos à nossa palestra. E vamos à palestra. Eu sou Luciana Souza, como já foi apresentada anteriormente pela Dani. Tenho doutorado em estudos literários pela UFMG, fiz mestrado pela UFC, onde eu também fiz curso de graduação, e por 10 anos fui a narradora oficial, digamos assim, do Grupo Paideia, com quem eu dividi também palestras, formações importantíssimas e momentos graciosos. Devo muito ao Paideia, é ao Paideia que tanto a pesquisa de mestrado e ao doutorado foram inspirações, né? A quem eu devo a inspiração para os meus projetos de pesquisa. E a gente vai continuar esse ciclo de palestras falando de uma figura que, na verdade, aporta em África, mas não é africana, é uma heroína palestina. Sim, a gente vai falar de Gaza e também de África e também de outras paragens por onde esta heroína passou, porque lá ela vai fincar raízes como seus pais. A gente está falando de narrativa afrodiaspórica, sim, mas também de narrativa de língua árabe. E para saudar esse povo, eu uso aqui arriscar, né, esse árabe, na verdade, de novela das 8, Salam Aleikum, que muita gente deve lembrar, de Hadid e companhia. Muito ouro, inshallah. Mas brincadeiras à parte, a gente celebra e festeja também essas terras, tanto de África quanto de Palestina, de grandes contadores e contadoras de histórias, né? Então, é uma herança de homens e mulheres que, de geração em geração, transmitem esse legado, passam esse legado, que é da oralidade, também para a escritura, passando pelos tecidos, porque também tem esse lugar no bordado, que é divinamente mantido e ensinado nas escolas, em praças, onde ainda há esse lugar, porque também é um lugar de resistência, são narrativas de resistência, é bom que se frise isso, e de uma musicalidade que dialoga muito com a nossa. Então, há esse lugar do encanto, da magia, do feitiço, mas não podemos esquecer da política também, porque toda arte é política. E sim, eu estou falando mal de um diretor que eu admiro muito, que é o Wim Wenders, que fez uma fala extremamente infeliz na Berlinale, num festival importante, dizendo que a política tinha que ficar à margem. Por isso que no vídeo de ontem eu dizia que não. Quem está à margem são essas pessoas que, a despeito de tudo, resistem, mesmo estando despojadas de sua terra. E é sobre isso que a nossa autora, Sônia Niemeyer, ou Nima, vai tratar. E aí eu passo aqui a apresentação. Ver se vai dar certo. Acho que sim. Já está aqui no pontinho. E aí a minha heroína, danada, safada, ela esticou o carnaval. Eu acho que ela saiu no bloquinho do Benfica e ficou perdida por um deles, porque ela só chegou ao livro físico hoje. Então a gente vai fazer na raça. Depois eu gravo outro áudio mostrando o livro físico para vocês, ô babado, mas é sobre isso. Não sei como é que está aparecendo para vocês. Está aparecendo? Não estou vendo nada. Ainda não, Lu. Já projetou? Pedi para projetar. Ah, começou. Peraí. Começou? Porque está lento aqui. Não, eu não estou vendo. Pronto, deu certo. Então, deixa eu mudar aqui a visualização, apresentar. Melhorou? Pronto, estamos vendo. Pronto. O título não poderia ser melhor, né? Para além de podcast, história do é com emoção.
isso, não era nem pra sair isso, não. Peraí. Ai, aqui. Oi? Não vou mutar, mais fácil. Pronto. Meu Deus! Teimoso. Eu vou ter que tirar. Gente, que apresentação é. Tô achando que a música tá no slide todo, Lu. Passada. Vai para luz tudo. Pronto. Resolvi. Eles próprios. Não, não resolvi. Foi? Foi. Gente, que confusão. Foi? Não, tá de sacanagem. Eu tirei, gente. Como assim? Pronto, baixa o volume, dá certo, vai, deu certo, Eu, vai. eu tirei a música. Eu tirei a... Pronto, agora foi. Bom, começamos, depois dessa interrupção toda, com a fala da autora Sônia Niemer, ou Niemer, que no Brasil a gente tem duas grafias, com o E e sem o E. Sônia Niemer ou Sônia Niemer, ou Niemer, que diz muito sobre esse lugar dessa mulher, dessa escritora, dessa contadora de história, que é também uma professora universitária, mas que precisou, como tantos e tantas, se exilar do seu país natal, mas não perder raízes com ele, vínculos fortíssimos com ele. E ela vai nos dizer: quando eu tinha 6 anos, nossa vizinha, Ibrahim, me disse, na minha época, a moeda falava. Uma moeda que falava? Nossa, isso fez minha imaginação voar. Imaginei uma moeda com boca, olhos e um rosto humano. O que ela dizia? E como? Ela não disse. Mas eu acreditei totalmente nela. Afinal, se as paredes têm ouvidos, é bem natural que as moedas falem. E é desse lugar em que moedas teriam esse dom, essa aptidão de ter olhos, ouvidos e mesmo falar, que vem essa mulher, essa autora, que eu apresento para vocês. E eu acabei nem me autodescrevendo, mas vamos pular essa parte, porque vocês estão me vendo, e quem não tiver, depois a gente se autodescreve para não perder mais tempo. Essa é a autora, com lindos azuis, com seus lindos tons de azuis, no momento de celebração, de lançamento de livro e de autógrafo, em um dos muitos países que ela visitou. Ela já foi traduzida para vários idiomas, como o espanhol, o eslovaco, o farsi, não sei nem onde é que se fala farsi, alemão, inglês, português pela editora Tabla, que é a edição que a gente está trabalhando. E aqui ela, com outra obra da costura palestina, com uma breve descrição, um breve resumo da sua biografia. Ela nasceu em 1955, o ano que a minha mãe nasceu, na Palestina, e está entre as mais importantes escritoras de livros infantis, mas não só, né, mas ela é mais conhecida pela sua obra infanto-juvenil, que ela particularmente prefere dizer que não são apenas para crianças. Me lembra muito a Marina Colasanti quando fala nesse sentido, do mundo árabe. Ela também é professora de filosofia e estudos culturais na Universidade de Biceide, que eu, sinceramente, não sei se ainda está de pé, porque muitas foram bombardeadas, destruídas pelo Estado genocida de Israel. Sua obra se inspira nas culturas tradicionais e na herança cultural da Palestina. Niemer, o Nimar, tem mais de 16, segundo o site da Tábua, 24 no site da autora, títulos publicados e traduzidos em diversos idiomas. Ganhou prêmios como o Etzalah Award for Young Adult Category, em 2014, e um prêmio também importante, Arabic, que está inscrito em 2018. Essa é uma versão da IA,
para a capa do livro que a gente está trabalhando, Viagens Fabulosas em Países Imaginários, em Países Estranhos ou Estrangeiros, dependendo da tradução. E as capas originais, na versão árabe e na versão em português do Brasil, publicado pela linda e querida e maravilhosa editora Tábua, que eu recomendo que vocês conheçam. É uma editora importante, que tem um lindo clube de leitura também, acontece de forma online, e é fundada por uma descendente de árabes, né? Cofundada por uma descendente de árabes, vem traduzindo importantes nomes da Palestina, da poesia, da prosa e da literatura infantil juvenil. E aqui a gente tem um resumo, portanto, da obra sobre a qual a gente vai conversar brevemente, né, para ficar só o gostinho, a curiosidade para vocês em torno da nossa heroína, mas também dessa autora que tem outras obras fundamentais, eu vou apresentar brevemente para vocês. Numa tenda ao pé de uma montanha na Palestina, há centenas de anos, nasceram a nossa narradora e a sua irmã gêmea. O seu nome é Camar, ou Camar, lua, e o da sua irmã, Shams, sol. A sua pequena caravana viaja da cidade da mãe, de volta para a remota aldeia ancestral do pai, no topo da montanha. Esta aldeia sofre com o isolamento e com uma maldição que a jovem família tenta desfazer. Mas quando a vida de ambos os pais é interrompida precocemente, Câmara e a irmã ficam órfãs. Câmara decide seguir o sonho dos pais de descobrir o mundo, as suas pessoas, seus lugares e as suas histórias. Com o livro vermelho que uniu os seus pais em mãos, parte numa audaciosa viagem através de impérios, viajando em caravanas e navios, contando histórias para sobreviver. Câmara atravessa desertos e mares, Jerusalém e Gaza, Egito, Tânger, Andaluzia e Gênova, Abissínia, Índia, Maldivas e Iêmen. Ela enfrenta sequestradores, é vendida como escrava para a casa de um rei louco, estuda com um polímata, disfarça-se de homem e se apaixona pela primeira vez por um pirata. Câmara busca incessantemente a vida, desvendando infinitas histórias dentro de histórias. Se isso lembra algo para vocês, não sei. A mim lembra muitas e muitas outras histórias, mas uma de modo muito especial, de uma outra grande contadora de histórias do mundo árabe. E essa é uma imagem alusiva à nossa heroína, Câmara, lua. Essa lua deslumbrante, essa lua que tem essa sua face iluminada, mas que muitas vezes também se mostra escura, precisa da sua fase escura, dos seus quartos, minguante e crescente, para seguir viagem, para nos inspirar, para nos resguardar. E essa é a sua versão em árabe, Câmara. O livro abre com esse mapa do percurso da heroína, de onde ela sai, a aldeia de onde veio a sua família, né, sai lá da terra de Gaza e vai percorrer diferentes regiões, passando pela Europa, atravessando o deserto do Saara, passando por onde morou seus pais, de onde saíram seus pais, em África, na terra do Marrocos, da linda Marrakech, passando pelo mar Mediterrâneo, até regressar à terra dos seus pais, a Palestina, como também eles fizeram outrora. Eles saíram, foram para a África e regressaram. Com a diferença de que os dois, especialmente a mãe de Câmara, tinha o sonho, ela que tinha tido a oportunidade de ser uma mulher livre, de ler muitos livros, era muito sábia, trabalhava junto com seu pai, tinha um sonho de conhecer o mundo. Mas as vicissitudes da vida
que forçou o casal a voltar, ela grávida das gêmeas, e por 7 dias e 7 noites sofrer dores de parto, não pôde realizar esse sonho. E talvez por ter sentido todo esse sonho da mãe, especialmente no ventre, subindo essa montanha, atravessando o deserto, ela vai fazer esse percurso de volta. E de forma muito corajosa e ousada, realizar o sonho, que era da mãe, em parte do pai, mas muito, muito, muito dela. E aqui a gente tem 2 versões, 2 mapas políticos do Marrocos e algumas das cidades mais importantes. E aí, só para situar vocês, a gente tem Rabat, a capital, onde parte da história se situa, e onde também no prefácio a autora faz um apanhado de onde parte a inspiração dessa história, que teria sido de um cidadão dessa região que encontrou um manuscrito numa casa em Marrocos, escrito por uma mulher da Palestina. Esse manuscrito é entregue para a escritora Sônia, por ocasião de uma palestra em Rabat, mas a gente também tem uma cidade importante aqui, que talvez alguns conheçam do cinema, né? Um lindo filme que hoje é revisto, mas não deixa de ser ainda um belo filme, que tem uma linda fotografia, uma linda trilha sonora, que é Casablanca. E a gente tem também, no Marrocos, a bela Marrakech, que é cantada pelo nosso Grammy Caetano Veloso. Aqui é um mapa de Ia, da Palestina, terra dos pais de Câmara e dela mesma. Outra capa do livro. Outra capa do livro, e essa aqui me chamou a atenção pelo tom de azul e por essa figura fabulosa, que é o pássaro, destaque para as embarcações. Aqui destacando a nossa protagonista e narradora. E aqui a gente tem uma outra obra que vai dialogar com a da Sônia, que é de Sônia, na verdade, vai dialogar com a narrativa de Cama, que é a do gênio, essa figura do gênio, que em certa medida, ou de certa forma, também é evocado na narrativa Histórias Fabulosas, Viagens Fabulosas em Terras Estrangeiras ou Estranhas, como a gente também tem em outras traduções. Esse Gada, ou Gradar, o Carniçal e outras histórias palestinas, foi publicado em 2007, reúne 9 contos folclóricos palestinos recontados para jovens leitores. E isso a autora faz questão de frisar, porque o seu intuito, quando escreve histórias, né, incluindo essa sobre a qual estou falando, e essa também do Gadar, ou Gradar, é propor uma leitura que não seja necessariamente palatável, mas que atraia, que tenha alguma novidade, que tenha algo que seja do universo desses jovens leitores, né, sem perder aquele, como eu posso dizer, sem perder o primor original, a magia dos contos tradicionais, mas que acrescente algo novo para essa nova geração, para atrair essa nova geração. E aqui me chamou a atenção desse livro, que eu recomendo também, a figura dos trapaceiros, astutos, de animais travessos, e tem muito a ver com o curso, né, Contos de Fada. A gente tem uma das disciplinas voltada para os contos de animais, animais travessos, e mulheres, outra vez, mulheres ousadas, são as protagonistas desta encantadora antologia. Então, a gente vai ter vários dos livros que são ou contos recontados pela autora ou histórias ficcionais elaboradas por ela, sendo protagonizados por figuras femininas, mesmo aqueles que trazem narrativas mais tradicionais. Ela tem essa primazia, essa eleição pelas figuras femininas. E essa é uma das que rendeu o maior sucesso, digamos assim, a Sônia, que é a trilogia Thunderbird, uma aventura de fantasia com viagens no tempo em ritmo acelerado, centrada em Nur,
ou Noor, uma jovem órfã palestina. De novo, a figura da órfã, sendo que no livro sobre o qual a gente está tratando das viagens de Câmara, a gente tem um tema importante também, que dialoga muito com a África, que é a figura dos gêmeos, no caso das gêmeas, né? Em África é um tema tabu, ela não vai desenvolver, aprofundar tanto, porque elas vão acabar ficando órfãs, e vai se destacar muito a figura da Câmara, ela vai ser a protagonista da história, né? A irmã vai ficar na terra dos pais, mas aqui a gente vai ter essa figura de uma órfã palestina, e a figura do pássaro de fogo, que vai nos lembrar, sem sombra de dúvidas, a figura da fênix do mundo grego, né? Da mitologia grega. Começando no presente, Noor precisa viajar no tempo, de novo a questão da viagem, a travessia, para coletar 4 penas mágicas da Fênix, antes que ela seja consumida pelo fogo e salvar o mundo. E essa outra, também lançada pela Tabla, um lançamento mais recente da Tabla, uma história inventada do começo ao fim, que é muito interessante, tem muito a ver com o curso. A tradução é da mesma, Maria Carolina Gonçalves, que traduziu Viagens Fabulosas, dedicado ao público infantil, infanto-juvenil, se passa na Palestina, e vai contar a história de um rei poderoso e bondoso que quer que seu filho escolha logo uma companheira entre as belas mulheres do palácio, desde que sejam ricas, jovens e, sobretudo, belas. Mas o filho não quer saber nem de beleza, nem de riqueza, nem de poder. A ele interessa que elas saibam contar histórias. Sim. O príncipe não vai dar bola para a beleza e insiste que quer alguém inteligente. Se vocês lembrarem de Psique, não é à toa, né? Então, ele decide realizar um concurso de contação de histórias e a vencedora será aquela que contar uma história inventada do começo ao fim. E a autora nos dá essa colher de chá, contando numa live essa história, junto com a cofundadora da Tabla e uma importante patrocinadora da literatura árabe, sobretudo palestina, no mundo. É uma instituição. Eu não vou mostrar aqui, só vou sugerir para vocês essa live que foi transmitida, está disponível no canal YouTube da Tabla, em 26 de janeiro de 2022, um diálogo, uma conversa com a autora, Sônia Nimer, a Laura de Pietro, que é a cofundadora da Tabla, e a Renata, que eu não estou vendo o nome dela completo, que é uma também importante fundadora de uma instituição voltada para a literatura e também para o acolhimento de crianças órfãs da Palestina. E aí a pergunta que não quer calar é por que seguir contando essas histórias? O que me fez escolher essa personagem, esse livro, de tantos, né? Eu fiquei na dúvida entre o Gadar, ou Gadar, Histórias Inventadas, mas quando eu vi a história dessa heroína, que tinha esse percurso saindo da Palestina para a África, e sabendo também da proposta do Instituto Dédalus, foi a que me convenceu, né? Foi a que me seduziu, sem falar também na questão política, né? E me vieram 2 imagens muito fortes, que me ajudam a pensar, a refletir, e que eu também compartilho com vocês. A motivação para essa escolha e essa reflexão, por que seguir contando essas histórias. A gente tem assistido a manifestação com diferentes abordagens sobre a resistência das mulheres no Irã, alguns falando de manipulação dos Estados Unidos, mas não de agora. Essas mulheres vêm sendo massacradas, vêm sendo presas, mortas, violadas. Não é diferente na Palestina, mesmo no Estado de Israel, né? As prisioneiras, elas são brutalmente violentadas, muitas vezes de forma coletiva, mas muitas delas arriscam a vida em favor da coletividade,
pelo direito de continuar contando suas histórias, de viver, de estudar, de ser quem elas são. E depois de todo o alcance que tiveram, incluindo um prêmio Nobel para uma garota de 15 anos, que foi a jovem Malala, a gente teve um recrudescimento com a saída dos Estados Unidos do Afeganistão. Lu congelou? Ou Essas fui eu? mulheres, proibindo os estudos, proibindo o trabalho, proibindo o direito de ir e vir. Não, eu estou aqui. Alô? Vocês me escutam? Tá, Lu, pode continuar, querido, tá ótimo. Acho que fui eu que congelei. Tá, beleza. Mas, por mais dolorosas que sejam imagens como essas, e que a gente precise refletir sobre elas, né, essas são apenas duas de muitas, milhares, terríveis, assombrosas, eu escolho essas, que trazem a escritora, contadora de histórias, fazendo às vezes aqui de uma mediadora de leitura, né, um lugar que eu estive e que eu tenho, de certa forma, e acho que todo professor também faz, acho não, todo professor faz, ocupa esse lugar de mediador de leitura, e ela vem desenvolvendo isso com jovens, crianças e adultos, por ocasião do lançamento dos seus livros e também de outros conterrâneos contemporâneos, em rodas de conversa, em bibliotecas, em escolas, em praças públicas. Ela vai discutir em Ramallah, na própria Palestina, em Barcelona, na Espanha, outra vez numa cidade chamada Nablus, na Palestina, de novo em Ramallah, numa biblioteca, numa praça em Belém, em Israel. Hoje seria inimaginável isso aí, eu acho que foi 2019, antes da pandemia, na Palestina, na Palestina. E para mim é muito doloroso pensar que muitos desses lugares, com essa alegria, com essa festa, com essa celebração, hoje não existem mais. São só escombros. Mas existe a palavra, existe a voz de Câmara, existe a voz de Sônia, existe a voz de meninos e meninas que ainda sonham. Câmara também foi uma escolha porque, não sei se alguns de vocês viram, viralizou a imagem de uma menina que por dias, não sei se semana, mas por dias carregou a irmã nas costas, depois de um bombardeio, até conseguir alcançar um campo de refugiados. Não sei se na cidade de Haifa, na Palestina, já ocupada. Isso foi em 2023, se eu não estou enganado. E Câmara também é o nome de uma militante, uma importante militante política, que precisou se exilar do seu país para seguir defendendo o direito da população palestina e denunciar toda a atrocidade dos crimes perpetrados. E é essa obra, é essa autora, que eu peço licença a vocês para ler só um trechinho. Eu tenho quanto? Tem 2 minutinhos. Deixa eu pegar aqui. Só para passar o sumário, que eu não tinha aberto antes. Só um minutinho. Lu, fica à vontade, viu? Não quiser passar um tempinho, não tem nada não. Tá. Esse é rapidinho.
Hum. Não tô achando. Ah, não tô achando. Vou deixar aberto. Eu não achei. Vou deixar. Era só para ler um trechinho do primeiro capítulo, que de forma não inusitada, mas talvez até necessária para evocar as palavras iniciais da autora, que a gente leu no início, se chama A Maldição. Né, o livro começa com a maldição, essa maldição que recai sobre os pais da heroína, maldição essa que já vem também sendo passada de uma geração anterior, né, um ancestral que já tinha buscado refúgio em África por ter matado um homem, mas os pais e um outro jovem que também foi amaldiçoado, e disseram que a cidade foi amaldiçoada por causa deles, tiveram essa pecha, tiveram essa maldição sobre eles, esse tabu sobre eles, pelo simples, mais complexo, no caso, desejo de sair, seguir viagem, desobedecer. E aqui é muito curioso porque a gente tem figuras importantes, né? A gente fala também da questão do etarismo, mas a gente está falando de uma época em que a figura autoritária, canônica, digamos assim, em que as pessoas, inclusive os próprios homens, jovens, abaixavam a cabeça, era a figura dos anciãos, o conselho dos anciãos. E ninguém poderia discordar, ninguém poderia levantar a voz ou desobedecer. E o interdito era que os homens só poderiam sair acompanhados dos mais velhos e voltar imediatamente, não poderiam contrair núpcias com outras mulheres. A família se formou do próprio núcleo, né, familiar ali, então possivelmente a maioria era parente, primo, não poderiam contrair núcleos, não poderiam casar, namorar com pessoas de terras estrangeiras, porque eles acreditavam que isso era um interdito e que isso traria maldição. Deixa estar que num dia de feira, um rapaz saiu e não voltou. E eles acharam que ele foi seduzido por um gêmeo, no caso, uma mulher, demônio, chamada Jin, né, que uma das histórias fala sobre essa figura maligna. E o pai de Cama é filho de um desses anciãos. E este, efetivamente, vai se apaixonar, não necessariamente vai ser seduzido, ele vai se apaixonar por uma jovem que é palestina. O pai foi um jovem que no passado ousou sair de casa, perdeu a esposa, ficou viúvo e ficou na terra com a filha nessa livraria, nessa grande casa de livros, como ele chama. E ele primeiro se namora dos livros, fica encantado, porque ele nunca tinha visto tanto livro na vida, mas também se namora da menina. Tempos depois ele volta para a cidade, já um jovem de 20 anos, e resolve ficar. E a família passa a proibir que o nome dele seja pronunciado. E a maldição que recai sobre a vila é que as mulheres não têm mais meninas, só nascem meninos. E ainda que ter uma menina em muitos lugares fosse considerado negativo, elas precisavam também ter meninas para procriar. E quando só nascem meninos, isso passa a ser terrível. Inclusive as fêmeas de outros animais, né? Só nascem meninos, não nascem mais meninas, e isso vai ser considerado uma maldição. E eles querem punir tanto o primeiro jovem que saiu, quanto o pai de Cama, que eles não sabem ainda, né? Que ele tem uma filha, que ele casou com uma jovem, que ela vai estar esperando uma filha, até que eles voltam para a Terra, com ela já grávida, tem essa filha, mas o pai, que era esse ancião, já tinha falecido, e a mãe tinha como último desejo ver o filho. Ela
foi a única que continuou a pronunciar o nome do filho e disse que não queria morrer antes de ver o filho, ainda que fosse pela última vez. E o que é bonito nessa história também, né, uma outra coisa que eu acabei não destacando, é que do início ao fim, para além dessas aventuras, as transformações, né, há um determinado momento da narrativa que as mães, por não terem mais meninas, não só a heroína se traveste nas suas viagens, nas suas aventuras, até por uma questão de segurança, mas as próprias mães travestem os filhos de meninas. Elas deixam os cabelos dos filhos crescerem porque elas queriam ter meninas, mas elas não têm, elas não conseguem gerar meninas. Então elas passam a criar os meninos como se fossem meninas. E é muito curioso a gente pensar uma narrativa palestina, né, de um estado, né, de tradição tabu, com essa perspectiva de gênero, né? E a Sônia, nessa mulher de 71 anos, traz isso. Não só nessa narrativa, mas em outras, né? Isso também me chamou muita atenção. A questão do gênero, né, de histórias dentro de histórias. O livro vermelho que é evocado tem o mesmo título do livro, Histórias Fabulosas em Terras Imaginárias ou Estrangeiras, e alguns dos personagens também reaparecem em outras narrativas, como a gente vai ver nas Mil e Uma Noites. E a leitura, a referência à leitura, o amor à leitura, o cuidado, o zelo pela palavra é algo que é muito genuíno. Então, a maneira como o menino descreve o livro, como ele olha as prateleiras dos livros, os livros todos cuidados, diferente dos outros que eram empilhados, jogados na escola, é algo de encher os olhos, de encantar qualquer bibliotecário, qualquer professor apaixonado por leitura. Então, é um livro que convida à leitura, porque ele fala do amor à palavra, do amor das histórias, da contação de histórias, mas desse amor à literatura. Então, é muito genuíno nesse sentido. E nas referências, eu trago alguns autores, né, eu convido também vocês, se desejarem, até como sugestão também para as outras professoras, alguns artigos nesse sentido, né, que serviram de inspiração para essa aula, e para outras conversas, quem sabe. Né? Um deles é o da Isabel Maria e outros autores, a Isabel Amador Bermúdez, que traz esse título em árabe, e a pergunta: Contos para Ninhos, tradução e análise de uma seleção de contos da coleção 2021, né, uma tese de doutorado, em que ela traz essa questão a partir de autoras como a Sônia Niemeyer, para quem não só as obras dela, mas de outros contos tradicionais, não só os palestinos, os árabes, mas mesmo os contos de fadas tradicionais, dos irmãos Grimm, de Perrault, como a gente, né, já viu também no curso, eles não eram originalmente escritos para criança, mas eram escritos, passaram a ser escritos, melhor dizendo, eles vêm de uma tradição oral e passaram a ser escritos para diferentes públicos, para diferentes gerações, até serem adaptados para o público infantil, infanto e juvenil. Mas nessa tese também ela vai destacar uma função que extrapola a da contação de história, que é a função terapêutica. A gente vai ter isso nessa tese e vai ter também num artigo. Não sei se é o próximo, é o de uma bibliotecária. É o último, vou já falar. Tem esse aqui, da Ivonete Marques de Souza Nunes e a Josiane Pérez Gonçalves, Mundo Mágico dos Contos de Fadas, Vozes das Crianças, publicado pela Revista de Humanidades, que infelizmente foi descontinuado, aqui de Fortaleza, 2018, número 33, em que vai se destacar esses contos de fadas na perspectiva das crianças, né? O enfoque do protagonismo infantil e a voz das crianças narrando essas histórias, sendo protagonistas dessas histórias. Outro que eu também achei importante é o da Cleide Antônia Rapucci, A Ficção dos Pobres e o Folclore dos Letrados. É um artigo sensacional, um texto maravilhoso, em que ela destaca o trabalho dessa pesquisadora, Ângela Carter, e os contos de fadas, em que ela vai dizer
que os contos de fadas são a ficção dos pobres. Eu não lembro de ter visto essa definição, porque seriam pessoas iletradas. Mas se eles são iletrados, eles já tinham esse dom, né, ela chama de dom da fabulação. Então, nesse sentido, ela é a ficção dos pobres, ao passo que os contos de fadas elaborados de Grimm e companhia seria, portanto, o folclore dos letrados. Eu achei genial, né? Então, o trabalho dela é bem interessante e ela, além da pesquisa textual, ela também faz um apanhado iconográfico importante da tapeçaria, das obras de arte, das artes visuais, da fotografia, sobretudo de Palestina. E contos de fadas também é coisa de gente grande, era isso aqui que eu queria destacar, especialmente para os bibliotecários, caso tenha algum aí, da Carla Souza e da Clarice Caldim. Aplicabilidade terapêutica de histórias infantis para adultos me lembrou muito a live com a Jana, a apresentação passada dela, falando que conto de fada não é só coisa para criança, não é só história para criança, né? Então, falando também dessa função terapêutica. Então, dialoga com a tese do Amador, da Isabel Amador, perdão, em que as duas destacam essa aplicabilidade terapêutica para crianças, mas também para adultos. E alguns sites visitados, né, da própria autora, da Tabla, dos livros que foram mencionados, a live do YouTube, que é bem interessante, a entrevista dela está em inglês, mas com legenda em português. E o livro, que infelizmente eu não vou mostrar para vocês, porque não chegou, quer dizer, chegou, mas está lá em Fortaleza, chegou hoje, ficou bonito, mas eu mostrei a capa para vocês. E é uma obra, de fato, com perdão do trocadilho, fabulosa, que eu recomendo vivamente, dessa autora que está viva, produzindo no exílio, mas encantando diferentes gerações, para falar de um tema que é urgente, urgentíssimo, e que merece ser conhecido, revisitado. Eu espero que vocês se sintam convidados a conhecer um pouco mais sobre essa literatura. A gente tem, pensando mais no contexto africano, que a Dani mencionou no início, a gente tem, de fato, ainda muitas vozes silenciadas que precisam ser trazidas à luz. Uma das autoras, eu sou suspeita para falar, porque eu assim, gosto muito dela, eu sou amiga, me considero amiga dela, muito próxima, é uma querida. Foi uma das curadoras da Bienal do Livro de Ceará do passado, que é a Nina Risse, poeta, escritora, mãe, macumbeira, como ela se apresenta, e tradutora magistral, né? Ela tem trazido importantes autoras da diáspora africana, dos Estados Unidos, do Caribe, da Palestina eu acho que ela não traduziu, porque ela não traduz árabe, mas de África ela tem trazido, né, trazido para o Brasil, que eu digo, mas traduzido, algumas do inglês e do francês, né? Ela traduz dessas duas línguas, antologias e também romances, contos, poesia, e eu recomendo, né, algum dos trabalhos dela, tá? Então, é uma autora que merece ser mais conhecida, mais visitada, está aí produzindo, vivíssima, lindíssima, e faz também literatura infantil juvenil, né? Ela fez uma versão para crianças da Divina Elsa, né? Elsa para baixinhos, digamos assim. E um dos seus livros premiados, né, da literatura infantil juvenil é A Melhor Mãe do Mundo, né, em que ela traz o contexto da favela, uma favela aqui de Fortaleza, doutor Eusébio, perdão, de Fortaleza, não sei se é o Barroso, agora eu estou na dúvida, mas de um contexto de uma favela, uma mãe favelada que é presa e que vai contar esse drama dela, a maternidade dessa mulher presidiária, favelada, negra, e desse filho, dessa mãe solo, num país brutal. E por que eu trago isso? Porque eu penso que há diálogo dessas figuras. São figuras descentradas, são figuras desenraizadas. A Nina, essa mulher que sai também de São Paulo e constrói tem suas raízes fincadas aqui no Ceará, passa por diferentes geografias, tem esse trânsito, ela é meio que uma cama, né, linguística da linguagem, da literatura, traduz do francês, do inglês, de diferentes regiões do mundo,
e produz em Iorubá, em português, e agora está se aventurando também pelo vídeo, como a própria Sônia, né, nessa linguagem audiovisual, mas focando, primando especialmente pela palavra, né, mantendo essa verve artística e também política da palavra. Eu acho que o meu tempo já estourou, já são 9h14. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, estou aqui à disposição. Agradeço infinitamente a paciência. Desculpem aí a atrapalhação, foi bem confuso, porque realmente a internet não ajudou e o som me tirou um pouquinho de tempo. Mas era essa a heroína que eu queria apresentar para vocês. Agradeço de coração e estou aqui disponível para vocês. Lu, eu vou. Não, não tira desse slide, não, deixa as referências que eu quero perguntar uma coisa para ti. Tá. A Carol botou aqui. Lu, que maravilha conhecer essas obras. Obrigada por escolher e nos apresentar essas heroínas, tanto as fictícias quanto as reais. O mundo precisa de mais professoras que nos instiguem a sair do óbvio como você. Grata demais. Sempre aprendo muito em suas palestras. Que maravilha. Lu, eu queria só comentar, se você tiver esse artigo em PDF da Cleide, que ela fala sobre a Angela Carter, né? A Angela Carter trabalha com recepção dos contos de fadas, sob o olhar feminista. Ela também trabalha com coletânea, com praticamente uma curadoria de folclore com narrativas femininas, com personagens femininas. E ela tem um livro maravilhoso, né? São 103 contos. Inclusive, Isso. a gente trabalha na pós em contos de fadas, quando a gente vai ver a recepção dos contos de fadas na atualidade, a gente fala de alguns contos desse livro da Ângela. E eu me interessei muito, porque faz muito sentido, né? A ficção dos pobres e o folclore dos letrados. Há muito tempo, há muitos anos, eu e Ney estávamos numa palestra e nós vimos uma opinião um pouco oposta a essa, né? Ela dizendo que essas narrativas eram criadas dentro das cortes, né? E era de uma elite. E eu pensei, eu digo, gente, a sabedoria popular, as narrativas que vêm da oralidade, que eram ao redor da fogueira, que eram no ouvido das crianças para dormir, né, no escuro da noite. É claro que ela vem do popular, sem sombra de dúvida. E a riqueza delas, e às vezes das próprias variantes que essas narrativas trazem, elas marcam tanto questões da oralidade quanto da grandiosidade dessa cultura popular, dessa vivência da cultura popular. Eu me interessei muito pelo título desse artigo. É um artigo, né, que tu falou? Dani, é um texto um pouco mais longo do que um artigo, ele parece um estudo. Eu tenho ele em PDF. Ele tem uma estrutura diferente do artigo, porque ele é cheio de imagens, como se fosse um compêndio de uma aula, de um trabalho, né, que foi disponibilizado. E uma das referências desse material é justamente os 103, que você mencionou agora, né? É a referência primeira desse trabalho, desse estudo. Então, posso passar para vocês também, tá? E ela é apresentada exatamente como uma folclorista, né, feminista, né? Tem essa apresentação dela, que eu achei também bem interessante, por isso que eu fiz questão de incluí-la, né? O trabalho é bem bacana mesmo. Os contos dela são picantes, maravilhosos. É uma grande contadora também, uma grande contadora de histórias, assim, descreve, narra lindamente. Né? Muito bom. Algo mais, gente? Algum comentário, alguma pergunta? Para a Lu? Fique à vontade para perguntar. Olha, o Rodrigo está aqui, que lindo! Meu Deus! Rodrigo, cheiro, saudade! Aí, ó, a Ana Carolina está representando aqui a turma Aurora, viu? Indico para várias amigas e colegas que estudam no Contos para acompanhar as palestras incríveis do Dedo. Sou até suspeita a falar, amo.
Eu queria só fazer um comentário, se vocês me permitirem, para Isadora. Ela ainda está aí, tá? Acho que tá. Isadora, querida, você disse que foi só para o show do Beto Barbosa. Meu amor, você foi para um dos melhores shows do carnaval. Não só para o show do Beto, você foi para o show do Beto Barbosa. A pergunta, adocica ou não adocica? Adocica! Gente, até lambada do sei desse carnaval, meu Deus do céu, que Gente, é isso? Foi maravilhoso. eu printei as referências da Lu, caso depois queiram, certo? Eu coloco nos grupos. Tá riquíssima essa. O Rodrigo está dizendo que não consegue mandar mensagem no chat. É na pergunta, o Rodrigo, do lado aqui do cajado, tem esse quadradinho com pontinhos, aí você tem uma barrinha, você arrasta para baixo, aí tem perguntas e respostas, e lá você pode falar suas respostas e perguntas também. Pois é, gente. E aí, o grupo de estudos é nas segundas, são quinzenais, o podcast está lá, as palestras estão lá também no YouTube, essa também vai estar logo mais. E quinta-feira que vem tem a palestra da Monique, tem um podcast meu Comunique bem legal, e as inscrições estão abertas da pós, pode indicar para todo mundo aí, falar comigo, tá? A gente está recebendo. E é isso, a mitologia grega também vai iniciar em junho, se eu não me engano. A gente vai começar a mitologia grega, greco-romana, que é com o pai dela também, então a gente já tem aluno inscrito, inclusive. Muito bacana, a gente também vai fazer umas palestras lá, quando tiver a mitologia grego-romana. Pronto, o Rodrigo conseguiu falar aqui, Lu. Na verdade, era só para parabenizar a Lu por mais uma fala maravilhosa e dizer que o tema veio bem a calhar com o tema gerado da SEDUC, com certeza. Vou tentar encaixar essa obra no meu trabalho docente deste ano. Maravilha, fico feliz. Que maravilha! É da formação do tema Honrada. gerador, Lu, o Rodrigo? Maravilha. Muito bom, adorei. Algo mais, gente? Toda vez que eu clico, aparece um monte de mensagem. Aí eu vou ver, já são as mesmas. Eu sou meio amarrada com essa. Basta para baixo, Dani. Aí a derradeira, aqui a derradeira é a primeira. Pronto, Então a derradeira agora foi a do Rodrigo. pronto, É maravilha. o horário. Estou olhando direitinho. É isso, turma. E é isso, gente. A gente encerra nosso ciclo de palestra semana que vem, né, com a palestra da Monique. Indique também para A assistir. Vasalisa, né? Ela vai falar. Mas, Alice, Vasalisa. E a gente encerra esse ciclo de figuras femininas relacionadas aos contos de fadas, direta ou indiretamente. Certo? Fiquem ligados no grupo que a gente avisa. Quem quiser assistir a uma aula da pós, né, este mês a gente encerra a turma Aurora, com a palestra Contos de Fadas escritos por mulheres. E começamos no mês de março a nova turma. Né? E vamos ver uma grande introdução sobre os contos de fadas. E é isso, gente. Um abraço. Mais alguma informação? Lauro. Não, todas as informações já foram. São essas que eu repeti aí ao longo da palestra. É dúvida, falem comigo. Se a menina quer entrar agora, eu vou deixar ela entrar. Eu vou polemizar no final da nossa palestra, uma coisa que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Candê entra na hora dessa, na hora que acaba. Tudo bem, Candê, vai dar boa noite pra gente. Gente, não, Candê. Falando em contos de fadas, eu vou só polemizar. Não sei quem assiste
comédia romântica, né? Nem comédia romântica, não. Mas eu não sei se vocês gostam dos Bridgertons. Eu gosto para relaxar. E os Bridgertons estão. A nova temporada, sabe que eu sou a rainha do spoiler, né? Quem não gosta de spoiler tá por ouvido agora. Eles estão parodiando. Saiam dessa live. Estão parodiando a Gata Borralheira, estão parodiando a Cinderela. Não sei se vocês gostam. O pessoal mete palma, eu gosto de assistir de vez em Ana quando. Carolina passada. Eu mandei Assistam. Só em nome dos contos de fadas, assistam a última temporada dos Bridgertons. Né? E eles estão vivendo justamente isso, com direito a baile de máscaras e uma princesa disfarçada que vai perder um objeto que eu não vou dizer qual é, e ele vai buscar por essa princesa.